Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini e nós vamos dar sequência ao estudo das substâncias, das drogas que atuam sobre o sistema nervoso central, os tais psicotrópicos, aquelas drogas que têm tropismo, afinidade pela parte psíquica, pelo psique que está no nosso sistema nervoso central, na cachola da criança. Vamos iniciar falando, nós já falamos disso no bloco anterior, mas vamos mencionar novamente os três tipos de fármacos e de fármacos também, fármacos, mas de drogas que podem atuar sobre o sistema nervoso central. Vejamos, as depressoras que nós já vimos que se chamam de psicolépticas. Lembram que sempre vamos ter psico e lépticos. Discutimos isso já anteriormente. Pode ser que tenha alguma outra parte aqui nessa palavra para formar a palavra. Nesse caso não tem. Quando é depressor, nós só temos apenas psicolépticos. São drogas que diminuem a ação do sistema nervoso central. Vão deixar o camarada aí mais lento, mais lesadão, mais devagar, né? Isso normalmente pode vir acompanhado de uma propriedade analgésica, por exemplo, diminuindo a dor. Quais são os mais famosos que nós vamos falar aqui dos calmantes? Os depressores, nem calmantes, porque eles vão acalmar o cara, vão deixar o cara mais devagarzinho. O cara está muito excitado, como por exemplo, um cara com uma crise epilética ou um cara muito ansioso, você tem que refrear esse cérebro. Você vai deixar ele mais calmo, mais tranquilão. Quais são? Álcool, não se esqueçam. Álcool é depressor. Nós vamos ver opioides e opiáceos. Heroína, morfina, codeína. Nós vamos falar dos barbitúricos, que praticamente não se usam mais. Não com esta finalidade, porque eles eram extremamente perigosos quanto a dose chegar a atingir a dose letal e matar o indivíduo. Um pequeno erro, a janela terapêutica dele é muito curta, um pequeno erro na dose poderia levar o indivíduo à morte. Vamos falar de quem veio substituir os barbitúricos, que também começam com B, os benzodiazepínicos. Esses são muito usados aí há décadas. Temos também alguns inalantes, Nós temos anestésicos, tranquilizantes. Então, de uma maneira geral, são estas as substâncias ou classes de substâncias. No slidezinho, só para você observar. Lembrando dos ansiolíticos que eu mencionei, os opiáceos e opioides, narcóticos, inalantes e solventes. Não se esqueçam, alguns podem ser chamados de hipnóticos. Por quê? Hipnos é o deus do sono, então dá aquela sonolência, Parece que o cara está hipnotizado. Qual é a ação dessas substâncias, dessas drogas, no nosso organismo? Elas vão atuar no sistema nervoso central, mas vão refletir em ações no organismo. Quais as ações? Percebam, se o cara está agitadão, está aceleradão, você vai refrear. Então será que ele vai ter aquela mesma vigília? Ele vai ficar com aquela tensão, com aquela concentração? E a resposta é não. Muitas vezes, se você tem o hábito de ver bulas, ler bulas, está lá escrito. Pessoas que consomem esse tipo de substância não podem dirigir, porque perdem reflexo, ficam mais devagar, mais lentificados, da sonolência. Então esse já é um aspecto. E o coração vai pulsar muito rápido ou mais devagar? Mais devagar. Não precisa pulsar tanto, porque o cara vai ficar meio que numa relax. Tá certo? Vejam, algo que atua no sistema nervoso central vai atuar em grandes, vamos dizer, em diferentes e distantes órgãos do corpo. Vai modificar as nossas emoções, vai modificar o comportamento fisiológico do indivíduo. Vejamos, menor capacidade de raciocínio e de concentração. Então o camarada não deve dirigir. Vai ser ruim se ele tiver que fazer uma prova? Vai. Sensação exagerada de calma e tranquilidade.
parece um pouquinho aquele torpor, né? O cara tá aí meio lesadão, meio down, meio tranquilão, a coisa tá meio quente ali do lado, mas ele não tá nem se importando com nada disso. Relaxamento exagerado, tá relaxadão. Sensação de bem-estar. Aumento da sonolência. Mais uma vez, o cara não pode dirigir, não pode trabalhar, por exemplo, em equipamentos ou em cargos que exerçam, que requeiram uma grande concentração do indivíduo. Então não é só dirigir, mas também outras profissões. Ah, professor, qual? Um cara que trabalha com empilhadeira no supermercado. Já pensou? O cara dá aquele vacilo, deixa cair um pallet em cima de um cliente, mata o cara. Reflexos mais lentos. Diminuição da sensação de dor. Dificuldade em fazer movimentos delicados. Redução da capacidade de conduzir. Diminuição da capacidade de aprendizagem na escola e diminuição da rentabilidade no trabalho. Quais são? Essas substâncias ou classes que eu já mencionei para vocês há minutos atrás. Eu mencionei opioides, opiáceos, vou trazer algumas imagens para vocês. Nós temos aí ópio, morfina, heroína, são essas substâncias que vêm a partir dessa planta, chamada papoula. Já os estimulantes, aí você inverte tudo que nós acabamos de ver. O estimulante estimula. Aquele cara que está deprimido, por exemplo, ele está em depressão, que é um mal, né, do século, um mal silencioso. Essas drogas buscam fazer com que o cara fique mais excitadão, mais ligado, aumente a concentração. É por isso que muitos estimulantes ilícitos são consumidos, digamos até socialmente, né, e por várias outras pessoas. Qual a finalidade? Qual a finalidade? Aumentar a vigília, aumentar a concentração, aumentar o rendimento, diminuir a fadiga. Só que em compensação, nós vamos ter também outras coisas acontecendo no organismo. Que coisas seriam essas? Eles podem ser chamados de psico, lembra que sempre tem, analéptico. Então, ó, psico sempre vai ter. Agora há pouco nós vimos nos depressores que era só psicolépticos. Agora é psico-analépticos. E tem os dislépticos. Então esses caras também podem ser chamados de timo ou não analépticos. Eles causam aumento na atividade cerebral, vai aumentar a vigília, atenção, aceleração do pensamento e euforia. Muita gente busca por causa disso aqui, ó, euforia. Alguns buscam para aumentar a atenção. Então os usuários se sentem mais ativos, mais ligadões e mais agitados. Nós temos nicotina, nós temos, por exemplo, a cocaína, entre outras substâncias. E os efeitos? Muito do que nós vimos para o depressor, né, daqueles efeitos que nós teremos no nosso organismo, no indivíduo, aqui é o contrário. Então vamos ver quais seriam eles. Sensação de euforia e de poder. Esse é um problema, né? O cara se julga poderoso, está eufórico, acaba por vezes a tomar medidas intempestivas. Estimulantes são causa de vários delitos. O cara se sente poderoso, se sente muito vigoroso, está eufórico, acaba passando do ponto. Em algumas vezes ele passa do ponto. Estado de excitação, muita atividade e energia, diminuição do sono, então aumenta, né, a vigília, diminui o apetite, ele começa a falar mais do que um tagarela, fala rápida, muitas vezes ele acaba nem fechando raciocínios, né, ele começa a falar que não doido, ele não fecha um assunto, começa em outro, já engata em outro assunto ali, pressão e frequência cardíaca alta e levam o indivíduo algumas vezes ao descontrole. E isso aqui é um ponto muito negativo. Perde a noção da realidade. Dos principais representantes nós temos anfetaminas e cocaína. Todo mundo fala assim, dá aquele tirinho, né, professor? Camarada quer ficar estadão? Dá aquele tirinho. Dê uma olhadinha nas imagens. Então nós temos aqui anfetaminas, que normalmente são vendidas como comprimidos,
E a cocaína também pode ser vendida em pó, ou ele pode ser uma pasta sobra da cocaína, que é o crack. Essas seriam algumas substâncias, né? Algumas drogas que representam esta classe de compostos. Agora, eu acho que mais perigoso de todos, principalmente para casos em que se cometam infrações penais, são com os psicodislépticos. Dislépticos. Porque eles vão causar um distúrbio, uma mudança, não é uma perda do raciocínio, da compreensão, mas trazer sensações muito diferentes. Eles distorcem a realidade. Qual realidade? Visual, sonora. Aí o camarada vê imagens, ele tem ali surtos de sons, surtos de imagens, e muitas vezes ele passa a ser acometido de uma síndrome de ser perseguido, de que alguém está por persegui-lo. E muitas vezes ele faz cagada numa dessa. Ele pode matar alguém. Ele pode se matar. É muito perigoso, por exemplo, um cara que já tem um caso de... uma possibilidade, né, um cara ansioso, ou a possibilidade de crise convulsiva, que o cara já está agitado, ele toma, por exemplo, estimulante. Vai agravar ainda mais. Imagina um cara desse com uma droga psicodislética. Ele vai causar aí um dano, né? Na verdade, um dano no comportamento que eu falo. Por que são as drogas mais buscadas por muitos usuários de drogas? Porque são aquelas que criam uma realidade diferente. O cara parece que está num outro planeta, num outro mundo. Diferente do estimulante, que aumenta aquela sensação de bem-estar, de euforia, força física, rigor, aumenta a circulação, né? Aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a respiração, e o cara fica ligadaço, tá 220. Aqui, o cara não. Aqui o cara tá em outra vibe. Isso era muito comum alguns anos atrás, vamos dizer assim, não vou dizer que hoje também não ocorra, aqueles conjuntos de rock, né, psicodélicos que eles falavam, como por exemplo o Pink Floyd, que é o conjunto que eu mais gosto. Não tenha sombra de dúvida quanto a isso. Então esses caras têm as tais viagens, né? Eles fogem do mundo real. Por isso, fugir do mundo real é uma necessidade que algumas pessoas, numa dada situação de vida, uma dada situação pessoal, buscam fugir daquilo que os cercam, porque ele não está contente com aquele mundo. E aí busca através dessas drogas chamadas de alucinógenas, porque trazem alucinações. O mais correto na classificação é chamá-los de psicodislépticos, porque eles vão despersonificar o indivíduo, uma desfiguração mental. Podem ser chamados de psicótico, melhor dizendo, psicótico, de psicoses, miméticos. Então eles mimetizam. Mimetizam é copiar uma conduta psicótica. Psicodélicos, psicometamórficos, normalmente associados a um quadro de alucinação. Quem são? Mescalina, peiote, santo daime, né, aquele chazinho do santo daime, a maconha é assim, o LSD, êxtase. Então nós temos essas substâncias. Vamos ver aqui, ó. Psilocibina, que psilocibina. Isso aqui vem dos cogumelos que nós já discutimos em aula anterior. Alguns anticolinérgicos e o êxtase, tudo droga sintética, né? Aqui o êxtase, o LSD. O LSD é feita de um cacto. Então aqui êxtase, droga sintética. LSD, droga sintética. MDMA, droga sintética. Nós já discutimos isso com mais detalhes. Vocês estão vendo isso aqui que parece um tipo de uma cartelinha? Isso aqui é um quadrinho de ácido lisérgico. É um quadrinho. O que o camarada faz? Ele é picotado. Ele recorta um quadrinho desse aqui, põe embaixo da língua, ele é rapidamente absorvido e começa a exercer sua ação.
Então parece um desenhozinho, né? Cada um tem lá, vem o Mickey, vem desenhos, por exemplo, daquelas visões, daquelas imagens da Índia, indianas, vem umas coisas assim bem maluconas, o próprio desenho daquele quadrinho, aí o cara vai recortando. Isso aí, gente, quando a gente analisa no laboratório, trabalhei na toxicologia, quando a gente analisa, tem que usar luva, tudo, porque ele permeia. Então a gente tem que ter bastante cuidado para evitar o contato. Nós estamos analisando. Então daqui a pouco você começa a analisar e está lá tendo as alucinações. Efeitos, alucinações. Esse é o efeito mais destacado. Principalmente envolvendo alucinações visuais, como mudança das cores, mudança de forma, contorno dos objetos. Sensação alterada do tempo e do espaço, sendo que às vezes minutos parecem horas ou metros pareçam com quilômetros. Sensação de enorme prazer ou de medo intenso. Isso é perigoso, ó. Facilidade de entrar em pânico e exaltação. Noção exagerada de grandiosidade. O cara acha que pode voar e aí ele chega na janela e se joga. Tem um filme que mostra, né, vários filmes que mostram essas alterações visuais, sonoras, né, alterações sensitivas, portanto, ou sensoriais. Delírios relacionados com roubos e perseguições. O cara acha que está sendo perseguido, do nada ele acha que está sendo perseguido, ele mata a pessoa que ele acha que é o perseguidor. Ele está num transe desse aqui, numa viagem desse, percepção sonora, ele começa a ouvir vozes que, por exemplo, dizem que ele tem que matar alguém, ou dizem que ele tem que pular de um prédio, ou de um viaduto, ou que ele tem que se jogar embaixo de um carro. Então, um grande perigo é que o cara perde esse controle, ele está em outro mundo, em outro planeta. Então, esses efeitos podem ser percebidos em poucos minutos, tendem a durar pouco tempo, e esse é um problema, porque se o cara gosta dessas sensações, ele vai querer mais e mais. Ele vai querer aumentar o efeito, prolongar o efeito. E como faz isso? Normalmente com mais doses. Tá certo? E aí tem custo, né? Não é de graça. Eu trouxe aqui o LSD para vocês darem uma olhadazinha. Quais são alguns desenhos que aparecem, né? Então vem lá Gato de Cartola, vem o Rolling Stone, vem Yin e Yang, vem a própria maconha, vem um monte de coisa. Deixa eu ver se tem algum aqui mais bacaninho, algum desenhozinho. Vem o Buda, vem imagens de bichos, de plantas, do mundo. Aqui, isso aqui é o Beavis e Butthead, né? Um seriadinho que tinha na MTV. Vem o Patolino tá até doidão aqui, né? Olha o olhão aqui do Patolino. O bicho já tá doidaço. Então, essa é uma apresentação. Normalmente, isso aqui é tudo picotadinho assim, ó. Tudo picotado, né? Todo picotado em todas as contornos, vamos dizer assim, na parte, no perímetro de cada um desses quadrinhos. Vejam que isso é muito fácil, porque é uma droga que não ocupa volume nenhum. Se você tiver um bolso de uma camisa, vamos supor o traficante, ele com a camisa ele coloca várias dessas plaquinhas aí, várias dessas cartolininhas aí, que eles são mais ou menos desse tamanho, menor que um celular, ele põe aqui no bolso. Tá numa rave, tá numa festa, tá numa balada, vai no banheiro, picota e entrega pro cara. O cara, puf, põe embaixo da língua, já era. Diferente, né? Não tem aquele, vamos dizer, aquele ato de ter que fumar, por exemplo, baseado, cigarrinho de maconha, em que muita gente pode ver que você está fazendo consumo de uma droga ilícita. Aqui não, pois embaixo da língua ninguém nem sabe. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Temos sim. Ali, ó, haxixe e êxtase. Dê uma olhada que essas formas de apresentação do êxtase são muito variáveis, são muito variadas. Cada traficante, por exemplo, às vezes bola a sua cor, bola o seu formato, bola o seu desenhozinho aqui, ó, aqui né? Cada um com um desenho, uma estampa, uma estrela, enfim, aqui um tipo de um pássaro, aqui muda o formato. Aqui é mais triangular, mais redondo, mais... Isso aqui é um retângulo, né? Algo assim, meio que um losango. Então, depende de quem é a criatura que está fazendo a venda ou a produção desses medicamentos. Dessas drogas, né? Isso não é medicamento.
Meus jovens, então o grande problema, entre outros problemas, muitas dessas drogas acabam levando o indivíduo à dependência química. A dependência química tem a ver, vamos dizer assim, orgânica, tem a ver com a quantidade de receptores, com afinidade pelos receptores. E nós também temos a possibilidade, isso é geralmente uma coisa pode vir acompanhada da outra, que é a dependência psicológica. O camarada, ele quer aquela sensação, ele quer o efeito da droga. E aí, ele quer esse efeito, ele tem que se drogar novamente. Então acaba levando a uma dependência depois de algum tempo. Para vocês terem uma ideia, eu já vi estudos e relatos de que a morfina, com a primeira aplicação, o cara já pode até desenvolver dependência. Eu, numa cirurgia que eu fiz, eu tive que tomar um opioide, eu não lembro qual foi, se foi metadona, alguma coisa assim. Cara, a sensação é muito boa. Eu estava com muita dor. A sensação foi muito boa, você fica leve. Parece que você não tem mais corpo, né? Parece que só tem alma e a sensação de bem-estar. Você está flutuando na nuvem, está tudo light, está tudo tranquilo e vem aquela sonolência. Então você fica numa boa. Existem relatos de que uma única aplicação, 2, já deixa o cara dependente. E aí, o organismo também vai reagindo a essas drogas e ele vai modificando o metabolismo, ele pode acelerar o metabolismo dessas drogas e aquela dose que o cara toma já não tem o mesmo tempo de duração. Ou nós podemos também ter a diminuição da quantidade de receptores. Podemos ter um efeito diminuído e o cara quer mais droga. Para isso, a droga tem um custo. Para isso, ele tem que ter dinheiro. Se ele não tem dinheiro, aí ele parte para outras situações. Ele vai fazer furtos em casa, vai vender seus bens pessoais. Acabando os bens pessoais, ele começa a vender os bens da família. É aquele cara que chega em casa, perdeu o óculos. Aí na semana seguinte ele fala que ele foi roubado, levaram o celular dele. Aí no outro dia ele volta sem o tênis. Aí depois ele perdeu tudo, ele começa a vender a televisão dele. Aí ele vende os objetos pessoais. E se você quiser assistir um filmaço, que eu fazia questão de passar para meus alunos na época de graduação, chama Requiem para um Sonho. Requiem para um Sonho. É espetacular filme. Vai mostrar tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, só que com imagens, né? A moça entra para prostituição, o namorado dela começa a explorar a namorada para prostituição para que eles consigam ter droga. E aí, o problema é que eles acabam, vamos dizer assim, no âmbito social, eles acabam partindo para crimes, furtos, roubos, né? Pequenos assaltos, homicídios, entre outros, né? Prostituição. Vejam que não é um caminho muito bacana. Eu vou trazer para vocês alguns efeitos que se manifestam, né? Algumas consequências do uso prolongado e assim, a longo prazo. Professor, dá para regenerar? Dá para voltar? Em alguns casos dá, em outros quase que irrecuperável o indivíduo fica, porque ele também não quer. Ele não quer voltar para a realidade dele, ele quer sentir aquela sensação, mesmo que com isso ele pague com a própria vida. Então, destruição dos neurônios, diminui a capacidade de pensar. Eita, professor, então é por isso que o senhor é contra a liberação das drogas? Sim, não só por isso. Desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Então o cara passa a ter doenças psiquiátricas, como psicose. Falou em psicose, você pode assistir um filme fantástico. Tem um filme que é muito antigo que chama Psicose mesmo, mas um filme que chama Mente Brilhante. Mente Brilhante. De um matemático, acho que Arthur Ashe, não é esse nome não. Arthur Ashe era jogador de tênis. Agora eu esqueci o nome do cara. Você vai ver o que é uma outra realidade. Ele convive com a família e está em outro mundo. Ele cria sensações, ele cria imagens, ele cria
um mundo paralelo. Esse filme vale muito a pena. Acho que é Nash, né? Um matemático chamado Nash. Faleceu já, pouco tempo atrás. O cara ganhou o prêmio Nobel de matemática, na parte de economia, aplicando uma teoria que ele desenvolveu analisando, sabe o quê? As pegadas das patinhas de pombos que ficavam no pátio da universidade que ele estudava. Olha só, cara. Não é teoria dos jogos, não, mas era alguma coisa assim que influenciou em todo o mercado internacional de vendas de produtos, de matérias-primas. Muito importante esse filme para quem quer compreender e também aprender alguma coisa a respeito disso. Pode levar à depressão. Então, psicoses. Normalmente, o cara ele pode cometer crimes e pode cometer suicídio. Certo? Mas muitas vezes ele mata alguém. Depressão. Normalmente, suicídio. Esquizofrenia. Ele pode cometer crimes e ele pode se suicidar. Por que ele pode cometer as duas coisas? Porque o esquizofrênico, né, ele é um cara que tem um grave problema de divisão da mente. É a mesma coisa, né, com esse filme que eu disse para vocês aí da Mente Brilhante. É um cara com um caso de esquizofrenia. Então, esquizo é a parte de divisão, é o prefixo que indica divisão. Frenia, frenos, mente. A mente do cara dividida. Né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Tem um filme assim antigo, um livro antigo, que virou filme, que retrata essa situação. Dupla personalidade, essas coisas assim, que estão envolvidas com psicoses. Lesões no fígado. Poxa, o fígado é um órgão extremamente importante e pode levar o cara a um câncer hepático. Mau funcionamento dos rins. Rins relacionado com toda a filtração, né, com toda a depuração do sangue e também funcionamento ruim dos nervos. Desenvolvimento de doenças contagiosas, como por exemplo AIDS ou hepatites. Professor, mas a droga leva a isso? Então, meu caro, algumas dessas substâncias são injetáveis. E alguns desses usuários, eles acabam por compartilhar essas seringas. E eles não trocam agulha, tem mistura de sangue dentro da seringa mesmo. Daí, se um cara está contaminado, grande chance de contaminar o outro. Então, AIDS e hepatite são muito comuns entre usuários de drogas. Problemas no coração como infarto, pode levar à morte precoce. Isso aqui que é algo que eu julgo extremamente grave do aspecto social. A família também é afetada. A família de um drogado sofre muito mais do que ele, porque ele não tem noção às vezes do que ele está fazendo para os outros. Pense em você, aquele irmão que você gosta ou aquela pessoa que você gosta, e de repente o cara vira um viciado. E você perde esse cara para as drogas. Imagina a mãe, né? A tristeza que a gente conhece relatos, né, trabalhando na perícia, a gente vê, por exemplo, mãe em que o cara destrói a casa inteira. Ele chega num surtadão em casa, ele quebra tudo. A gente vai fazer uma perícia de danos. Quem que é o autor? O próprio filho, o morador da residência. Eu fui no local, certa vez, em que uma senhorinha de uns 70 anos, coitada, ela nos chamou e falou, olha como está minha casa. Os traficantes haviam tirado tudo. Porta, lâmpada, fiação elétrica, armário, geladeira, tiraram tudo. Por quê? O filho dela estava devendo pro traficante. Eu acabei de falar, de repente o cara não tem mais dinheiro, não tem onde tirar. O traficante não vai ficar perdendo. Ele não quer perder. Ou ele mata o cara, ou ele vai lá e pega alguma coisa do cara ou da família. E muitas vezes o camarada explora a própria mãe, explora os familiares. Então o sofrimento é muito ruim, né, para a família, é muito desagradável, tanto para a família quanto para a sociedade. Esse cara pode trazer danos, riscos. Então isso que esse slide quer dizer para vocês. O cara passa a ter um comportamento descontrolado, né?
Fui num local, em outro local, o cara deu um monte de facada na geladeira e nas janelas da casa. Quando nós chegamos, eu e o fotógrafo, a senhora quase que nem quis que a gente fizesse a perícia na residência. Por quê? Porque o filho dela que tinha feito aquilo lá. E ele estava dormindo no sofá. Quando nós chegamos, ele acordou e começou a resmungar. Ô mãe, quem mandou chamar a polícia? Agora eu vou usar droga de novo. A vontade de você dar um corretivo num cara desse, né? O cara com 30 anos morando com a senhorinha e ainda destruindo a casa da mãe. E fala que como ele foi denunciado, que a polícia foi lá para fazer a perícia. O cara nem sabe, a gente é perito. É da polícia? É da polícia, mas ele achava que era militar. Ele nem percebeu a diferença, né? Não sabe que não tem farda, a gente anda descaracterizado muitas vezes. E o cara não tem nem essa noção. Vamos trazer então aqui para vocês uma pergunta. Por que então o cara quer isso? Por que o cara gosta de usar drogas? Por que ele recorre ao uso de drogas? Simplesmente porque ele usa por usar? E o grande problema é pelas emoções, pelas sensações que ele tem. E a gente chama isso de o sistema de recompensa. Então, quais mecanismos cerebrais esses fármacos produzem a dependência? Então você vê aqui o cara algemado com a bebida alcoólatra, né? Que nem eu digo, uma bebida alcoólatra. Então, quais os mecanismos? Aí esse cara aqui, fazendo um estudo, ele chegou a sistema de recompensa e ao sistema de punição. Olha o ratinho aqui, o ratinho ele vai apertar um botão ou outro, tá vendo aqui, ó? Ele aperta um botão ou outro, um comando ou outro, e ele pode receber a droga e pode tomar choque. E aí? O estudo é muito bacana, porque às vezes o ratinho toma o choque, mas ele quer a droga. Ele toma uma puta descarga elétrica, mas ele quer a droga. Vamos ver isso no nosso próximo bloco.